Eu sou Daniela Lopes, da página Sementes do Florescer, e esse é um canal voltado para o autoconhecimento, onde a gente trata de diversos temas da nossa evolução, do nosso crescimento, das dificuldades do ser humano e da superação dessas dificuldades. Então, deixa eu convidar aqui o Pedro. Boa noite para quem está entrando. Oi, Pedro. Oi, Boa Dani. noite, seja bem-vindo ao canal Sementes do Florescer. É um prazer enorme te receber aqui. Seja muito bem-vindo. Eu vou pedir para você se apresentar, você falar um pouquinho de você antes de falar da sua história, né? Pode, do jeito que você se sentir aí, quero que você fique bem à vontade, para contar para nós essa sua história com a vulnerabilidade, com a fragilidade, contar para nós como você atravessou esse momento de dificuldade, né? Como você superou e como você saiu do outro lado da margem. Conta Show um de bola. pouquinho de você, se Vulne- apresenta. Vulnerável, mas não o suficiente para fazer a live sem filtro. Tipo, não vamos exagerar com a vulnerabilidade. Vamos- Então, eu me chamo Pedro, né? Como todos estão vendo aí, eu realmente, você falando sobre minha trajetória. Vocês estão me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem, Dani? Sim, super bem. Então, assim, falar sobre a minha vulnerabilidade é, é um caminho bem difícil, né? Porque eu sou nascido e criado num lar cristão, na igreja, né? Meus pais são pastores, tal, então eu meio que sempre tive ali um papel de filho de pastor também, né? Então eu era uma criança que já por pelas vias que o mundo foi me dando, eu já era um cara que precisava ser exemplo desde muito cedo, né? Então, eu gostava muito, gosto muito ainda, é uma coisa que eu luto bastante. Eu gosto muito de ser admirado, sabe? E quando eu falo isso, eu não tenho vergonha de mostrar, né, isso, né? Mostrar que eu tenho essa dificuldade, né? Eu gosto, né, de parecer, né? E eu percebi há poucos anos que eu não fazia ideia de quem eu era. Não fazia ideia nenhuma, eu não tinha nenhuma ideia. Eu lembro, Dani, que com 33 anos eu fui na minha primeira sessão de terapia e a minha terapeuta me perguntou o que eu gostava de fazer sozinho. Hum. E eu sou um cara muito difícil de ficar sem resposta, né? Eu tenho resposta para tudo, eu invento uma resposta, mas nesse dia, quando ela me perguntou o que eu gostava de fazer sozinho, eu não fazia ideia. Eu pensei em ver filmes, mas eu gostava de ver filmes mais acompanhado do que sozinho. Eu pensei em ir no Maracanã, que é uma coisa que eu gosto, mas eu gosto de ir acompanhado, eu gosto mais de ir acompanhado. E eu percebi que eu não gostava de fazer nada sozinho. E, e quando eu falei isso, quando eu expressei essa minha ausência de vontade de ter, né, meu momento, ela falou, cara, isso é falta de autoestima, né? E na minha concepção, isso foi um baque muito grande. Porque como eu não tenho autoestima, se eu me acho um cara... Porque olha a minha ilusão. Eu me acho um cara bonito, eu me acho um cara inteligente. Como é que eu não tenho autoestima? E aí a primeira chave que virou para mim foi autoestima não é você se achar bonito ou você se achar inteligente. Autoestima é você gostar de ser bonito e de ser inteligente. Porque, por exemplo, você sabe quanto custa o quilo do caviar? Você sabe, Dani? É. Mas você sabe que é caríssimo. Hã? Mas você sabe que é caro. Caro, caro. É Sim. caro, né? Mas caviar não é gostoso. Eu já comi. Eu ia Então, falar isso agora, apesar... eu ia falar isso agora. Eu não sei porque eu nem gostei de comer e é uma coisa que eu Exato. dou um valor absurdo para uma coisa que eu nem acho boa. E olha que interessante. Você sabe o valor que o caviar tem.
mas você não gosta de caviar. Ou seja, é possível você entender que uma coisa é valorosa e ainda assim rejeitar isso, não gostar disso. E quando ela falou que eu tinha uma baixa autoestima, eu falei, cara, é impossível. Como que eu tenho uma baixa autoestima? E aí eu percebi, e aí eu comecei, né, cara? Comprar curso de amor próprio, comecei a estudar amor próprio, e eu me frustrava cada vez mais. Cada vez mais que eu procurava amor próprio, eu me frustrava mais. E comecei a meio que ser um partidário anti-amor próprio. Falei, cara, gente, isso aí é ditadura dos psicólogos, entendeu? Eles querem te empurrar ao amor próprio, porque é como assim, né? Eu sempre fui ensinado que eu devo negar a mim mesmo, né? Que eu devo negar a mim mesmo, que eu devo, né, me abnegar das minhas vontades. Como que o amor próprio é a solução, né? E aí eu percebi que depois de um tempo, depois de bastante tempo de terapia, 3 anos de terapia, eu percebi que existia um passo antes do amor próprio. Existia um passo antes do amor próprio, que é o autoconhecimento. Você não consegue amar algo que você não sabe o que é. Você não consegue... Eu lembro, inclusive, né, vou denunciar a minha idade, eu lembro de um episódio do Chaves, né, que o Chaves faz um desenho, né, ele tá lá na escola, ele faz o desenho, e aí o professor Girafales pega o desenho dele e era todo rabiscado, era uma coisa assim, toda... E aí ele falou, o que é isso? Aí o Chaves, é uma chinfurínfula. Como assim? Ele não é algo que eu inventei. Eu acabei de inventar isso. Aí o professor Girafales deu nota 6 para ele. E ele falou assim, mas tá igualzinho. Por que você deu 6? Tá igual. E tu vê como é difícil você avaliar algo que você não sabe o que é. O professor Girafales deu 6 porque ele não sabe o que é uma chinfurínfula. Então é difícil você avaliar. Eu não sabia quem eu era. Eu realmente não sabia. E você falou sobre chegar no outro lado. Eu acredito, Dani, que o autoconhecimento não tem fim, cara. Não tem fim. Não, não acaba. Eu não chego no topo. Eu não chego no outro lado. Eu não... Não. É um progresso. Até porque tem até um vídeo meu que eu falo assim, quem eu sou? Agora eu sou um, agora eu sou outro, e agora eu sou mais outro. Então, se você muda, o autoconhecimento ele precisa ser contínuo. Concorda comigo, Dani? Porque se nós não Concordo. somos estáticos, Não se somos. a gente está evoluindo, o autoconhecimento precisa acompanhar isso. Mas quando eu te pergunto assim, chegar do outro lado, não sei se você vai concordar com o que eu vou dizer agora, mas eu vejo a vida através dos olhos da dualidade, porque a gente vive no mundo dual, né? Sim. Então, na minha concepção, chegar do outro lado, o conhecimento, concordo plenamente com você que ele não tem fim. E quanto mais a gente se busca e se conhece, mais a gente vê que precisa se conhecer, mais ainda, né? Sim. Mas chegar do outro lado da mesma moeda, né? Qual seria o outro lado da fragilidade para você? Então, boa. O que eu entendo que é sucesso no autoconhecimento, tá? Uhum. Embora não exista topo, existe sucesso. Existe um caminho bem sucedido. Para mim, sucesso no autoconhecimento é olhar para dentro. O fato de você olhar para dentro já te coloca no caminho. E tem uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte: estar no caminho é mais importante do que estar perto. E aí eu lembro de uma vez, Dani, que eu vendi, eu sou vendedor, né? E teve um dia que estava chovendo muito, 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 muito. E eu fui fazer uma venda externa na casa de um cliente, né? E eu fui fazer essa venda externa, estava chovendo, era noite, né? E no meio da conversa ali, eu percebi que a minha bateria estava acabando, né? Era perto da minha casa, mas
Falei, vou continuar meu trabalho, vou continuar minha entrevista, vou continuar meu processo de venda. Acabou a reunião, eu fui embora e chovia muito. E o meu celular acabou a bateria. E eu me perdi dentro do meu bairro, cara. Assim, o meu bairro é um bairro muito grande. É um bairro muito grande. É Campo Grande, né? Campo Grande é enorme. E eu lembro que eu entrava numa rua e dava num morro, assim, né? Aí eu entrava numa outra, dava... E aí eu lembro de ter pensado assim, Dani, cara, eu queria estar na ponte Rio-Niterói. Ó, eu queria estar mais longe de onde eu estava, da minha casa. Mas da ponte Rio-Niterói para minha casa eu sabia chegar. Então, eu percebi que estar no caminho, para mim, era mais valioso do que estar perto. Então, quando isso aconteceu, isso deu um start. Eu falei, cara, e isso é, no autoconhecimento, para mim, é isso. É, estar no caminho eu estou me olhando. Eu estou olhando para mim. Eu estou na jornada. Então, isso, para mim, é o que representa estar do outro lado da moeda. Eu não estou mais sendo um espectador da minha vida, mas eu estou protagonizando. Eu resolvi protagonizar e resolvi tomar as rédeas, né, da situação. Acho que esse é o maior, uma colheita que a gente faz no autoconhecimento, que é exatamente isso que você falou, né? A gente se tornar coautor da própria história, né? A gente está no lado do protagonismo. Agora, eu queria te fazer duas perguntas, porque a primeira que você fala assim, agora deixa eu só comentar algo aqui antes, que eu desativei os comentários, gente, para que a gente possa ver o Pedro de uma forma mais limpa, senão fica, né, um monte de mensagem aparecendo, e isso é muito ruim para a gente se conectar com ele mesmo. Mas quem quiser fazer pergunta para o Pedro, pode usar o pontinho de interrogação aqui. Quem quiser fazer um comentário, participar com a gente da live, só usar o pontinho de interrogação que eu consigo visualizar aqui. Posso começar a fazer as perguntas para ele, né? Se vocês tiverem curiosidade sobre a história dele aí e sobre esse ponto da vulnerabilidade. Eu queria te fazer a primeira pergunta, porque você fala que buscou o autoconhecimento com 33 anos, né? Que você foi começar o caminho do autoconhecimento na terapia. O que te levou... Hã? Não tá me ouvindo? Não tô te ouvindo. Uai, gente, que estranho. Pessoal, vocês estão me ouvindo? E vocês estão ouvindo o Pedro? Alguém responde pra gente, por favor. Não te ouço, Pedro. Sai e volta, por favor. Só um minutinho, pessoal, que nós estamos com problemas técnicos. O pessoal estava me ouvindo, mas não estava te ouvindo. Vamos ver se vai ouvir agora. Ah, agora eu tô ouvindo você. Acho que você tá me ouvindo também. O pessoal está respondendo aqui, ó, que o Pedro não, você sim, Léo Magalhães, Dione. Mas agora todo mundo me ouve? Agora eu tô te ouvindo, tá bom. Então, Foi minha deixa mãe que eu... me ligou, cara. Eu botei no não perturbe. Isso acontece. Eu também esqueci aqui de colocar no modo avião. Vamos torcer para que não tenha nenhuma ligação no meio do caminho da live. Tá comigo também, Pedro. A pergunta que eu ia te fazer é o seguinte: você disse que aos 33 anos buscou terapia. O que te levou a buscar terapia? Boa, então. Com essa criação dentro da igreja, eu me casei com a minha primeira namorada. Me casei com 22 anos. Né? Tive filho com... Nós tivemos a Ana Clara, que é a mais velha, com 20... eu tinha 24 anos. E depois de um tempo, né, de alguma forma o relacionamento desgastado, eu resolvi me separar. Eu resolvi, né? E aí, Dani, foi a primeira vez
que eu senti que eu não estava correspondendo às expectativas das pessoas mais próximas de mim. Então, eu meio que me Quais as senti... expectativas? Então, vamos lá. Se alguém aqui já conhece a doutrina evangélica, já foi parte de alguma igreja, sabe que o divórcio, a separação é uma coisa, né, bem pesada, né? É uma coisa bem... Embora hoje o número de divórcios dentro da igreja seja exatamente igual, estatisticamente, ao fora da igreja, ainda há um Deus odeia o divórcio, entendeu? Então, tipo, as pessoas não contextualizaram algumas coisas, mas enfim, nem quero entrar na questão teológica. Só que eu perdi eu perdi esse status de exemplo. Lembra que eu falei que eu gosto de ser admirado? Eu tenho essa... Então, em algum momento eu deixei de ser o cara que casou com a primeira namorada, né? Porque eu era um exemplo disso, né? Você não precisa procurar um monte de mulher, porque o Pedro, por exemplo, ele casou com a primeira namorada, entendeu? Então, tipo assim, eu mesmo me dava como exemplo para outras pessoas, tal. Então, houve uma ruptura desse Pedro exemplar. Houve eu me transformei numa outra coisa. E a gente está acostumado na sociedade aos papéis binários. O que é isso, Dani? Papel binário. Ou você é herói, ou você é vilão. Ou é 0, ou é 1. Entendeu? Ou você é o mocinho, ou você é o bandido. Então, como eu me via como herói e as minhas atitudes não eram mais tão heróicas, eu passei a ter uma crise de identidade. Eu passei a não me entender mais. Tipo assim, como assim um cara tão bonzinho como eu sou, né, é capaz de deixar uma família com um neném de menos de 1 ano, com uma filha de 8 anos? Isso começou a me fazer muito mal. E aí eu vi a minha ex-esposa sofrendo também. A minha filha sofrendo também. Então, e eu me sentia, de alguma forma, eu era, né, mas eu me sentia o causador da dor. Eu era, tipo, o vilão, sabe? Eu me transformei no vilão. E isso começou a ficar muito pesado para mim. Começou a ficar muito pesado para mim. Eu procurei terapia, né? E aí eu comecei a namorar uma outra menina que eu conheci depois de me separar. E a minha família não aceitava de jeito nenhum o namoro. Tipo, essa menina era considerada uma destruidora de lares, entendeu? Sendo que ela nem me conhecia antes. Então, eu tive muita dificuldade nessa fase, muita dificuldade. Aí eu passei por um processo. Aí eu descobri que eu tinha ansiedade, né? Que eu tenho TAG, que é um transtorno de ansiedade generalizada. Eu descobri, né, que eu também era capaz de entrar num processo depressivo, porque para mim isso não fazia sentido. A depressão para mim era uma parada que não fazia sentido. Eu trabalhava e às vezes algum funcionário meu tinha depressão e eu não conseguia entender o que é uma pessoa não conseguir levantar da cama. Eu falei assim, cara, como assim? É só você levantar. Você não aprendeu a andar com 1 ano e meio? É só fazer isso, entendeu? Eu não conseguia entender. E não era nem uma questão de intolerância. Era uma questão de não compreender mesmo. Não fazia sentido, né? É igual, por exemplo, você já foi cega, Dani? Já foi cega? Você já ficou cega da visão mesmo? Não, né? Então você não sabe o que é o prazer de começar a enxergar. Porque você enxerga desde que você nasceu. Agora tu imagina um cego, né? Uma pessoa que não vê nada e ela de repente tem os olhos ali abertos. Ela realmente começa a ver. Ela vai ver um cinza e ela vai achar lindo. Cara, olha que cinza bonito, né? Aquele céu que as pessoas hoje falam assim, o tempo tá feio, ela acha lindo. Eu falei, como assim o tempo tá feio? Eu nunca tinha visto uma nuvem preta. Então, você passa a ter o prazer de enxergar, né? Quando você não enxergava antes.
E para mim não fazia sentido ter o prazer de levantar, porque isso era normal para mim. Isso era normal. E hoje eu entendo que só é capaz de apreciar o dia bom quem já viveu o dia mal. Ah, mas eu sou feliz. Cara, mas o cara que viveu o dia mal e hoje vive o dia bom, ele é mais feliz que você. Ele é mais feliz que você. Ele tem uma capacidade de apreciar o dia bom que quem nunca viveu o dia mal não pode. Não tem esse poder de apreciação. Aí eu procurei terapia, né? Aí eu comecei o meu processo terapêutico. Só que o que acontece, Dani? Eu tenho também déficit de atenção. E como era 30 minutos só de terapia, cara, 30 minutos eu não consigo dar boa noite. Eu não consigo, tipo, eu vou ficar falando, e eu acabo, né, me estendendo muito. E aí eu passava uma semana cheio de coisa na cabeça e quando chegava nos 30 minutos da terapia, eu ficava completamente perdido, cara. Vou falar sobre o quê? Teve a parada que aconteceu quando eu começava a engrenar, acabava a sessão. Aí minha terapeuta, Raquel, que eu amo, né? Ela não é mais minha terapeuta hoje, mas foi por muito tempo. Ela me recomendou a escrita terapêutica. Ela falou assim, cara, começa a escrever textos, de preferência todo dia. Se sentiu mal, se sentiu angustiado, se sentiu, escreve. Eu comecei a escrever. E quando eu escrevia, Dani, eu comecei a falar comigo. Outro ponto do autoconhecimento, você não conhece alguém que você não conversa. Né? Se você quer conhecer alguém, o primeiro passo é conversar. É falar com essa pessoa. Né? E a escrita terapêutica é uma forma de você falar consigo. Né? Você está ali escrevendo e depois você lê o que você escreveu e você fala, cara, que legal. Forma de E aí, elaborar, né? Sim, e isso começou a roteirizar as sessões de terapia. Uhum. Os meus textos meio que roteirizavam as sessões e começou a ser mais produtivo. Até o dia que eu resolvi postar um texto. E quando eu postei o meu primeiro texto, que era um texto que falava não deve ser fácil não me ter por perto. E aí eu falava como que eu me sinto relevante na vida das pessoas que são meus próximos. Quando eu escrevi e postei, cara, muita gente falou assim, ai, parece que você escreveu para mim. E eu comecei a perceber que, cara, tem muita gente que não se conhece, tem muita gente que vive as mazelas que eu vivi e ainda vivo e que não conseguem expressar de forma, né, precisa, né? E quanto mais eu escrevia, mais seguidores eu ganhava. Tipo, eu devia ter 800 seguidores nessa época, há um ano e meio atrás. Eu comecei a escrever e a galera começou a me seguir. Começou a me seguir. Muita gente começou a compartilhar meus textos, né? E aí foi aonde eu, né, comecei a me conhecer melhor também, a ter esse feeling de quando eu tô triste, de quando eu não tô. Outra coisa que é importante de desmistificar, Dani, autoconhecimento não é fim de sofrimento, tá? Uma pessoa que se conhece, ela não para de sofrer ou para de ficar triste porque ela está se conhecendo. Só que ela passa a entender melhor aquele momento. Ela passa a perceber. Pô, por que eu tô assim hoje? O que aconteceu para essa nuvem estar na minha cabeça? E aí você começa a se analisar. Acho que eu respondi até mais do que você me perguntou. Não, mas tá tranquilo. Eu acho que autoconhecimento, pelo menos no meu ponto de vista, né, Pedro, é a gente aprender a lidar com a dualidade da vida de uma forma neutra. É a gente começar a encontrar o caminho do meio. Porque quando a gente pensa que a vida tem que ser felicidade, né? A tirania da felicidade aí do Instagram, tá todo mundo postando foto feliz na praia, e tá todo mundo... Good vibes. Exatamente, good vibes.
E a realidade da vida não é essa, né? No mesmo dia que a gente está muito feliz de manhã, chega na hora do almoço, acontece alguma coisa, aí você fica triste, e daí depois você resolve o problema, aí você fica feliz, aí você encontra uma pessoa que você não via, aí você fica mais feliz, aí de repente você recebe no meio desse mesmo dia uma mensagem que alguém faleceu, que você gosta, sei lá, pai de alguém. Então, assim, a vida, ela é impermanente. E a nossa dificuldade muito grande de lidar com essa impermanência. Hoje eu até estava vindo no carro e ouvindo o podcast da Palavra Frívola do Luto, né, que a gente conversou ontem. Aham. E, e eu fiquei refletindo, né, sobre aquele podcast. Inclusive, gente, recomendo para vocês assistirem Palavra Frívola, o Luto. Acho que é o episódio 3, se eu não me engano, não é isso, É, o Pedro? 3. Poder do luto. O Poder do Luto. E, e eu fiquei pensando assim, a maior dificuldade no meu entendimento de lidar com o luto, a gente vai fugir aqui um pouquinho, mas vou dar a volta, né, para explicar o que eu estou querendo dizer, é a nossa dificuldade de lidar com impermanência, né? Porque a gente acha que a gente tem controle da vida, a gente acha que a gente sabe de tudo e que a gente pode, eu acho que a gente pode se organizar, porque a vida precisa dessa organização, né, de planejamento. Isso sim é nossa responsabilidade. Mas se nós vamos conseguir ou não cumprir com o nosso planejamento, ninguém sabe, porque a vida é muito impermanente. Então, eu acho que o caminho do autoconhecimento, pelo menos para mim, o que foi. Ele tem muitos benefícios, muitas dificuldades, porque olhar para dentro da gente, enxergar o nosso ego, enxergar essa necessidade, como você falou, né, de estar bem na fita, vamos colocar assim, Se é duro. autorresponsabilizar é duro. É duro você ver que você tem essa necessidade, reconhecer essa necessidade, trabalhar em cima dela, porque quando você tem essa necessidade de estar bem na fita o tempo todo, você também não tem permissão de ser quem você é, né? Você não tem Sim. permissão de estar num relacionamento que você quer sair, porque não pode, porque você, como você falou, né? Você é o Não quero bonzinho, desagradar. pode, não quer desagradar, então a gente não tem permissão de ser quem a gente é. Então, eu acho que o caminho do autoconhecimento tem altos e baixos mesmo, tem dificuldades e tem. Mas a gente começa a colher uns benefícios bem no início e outros muito depois, porque a gente começa e tá tudo lindo, daqui a pouco a gente cai, porque a gente começa a descobrir o nosso ego e começa a descobrir as nossas dificuldades, e aí essa parte é muito dura, mas depois a gente começa a fazer o que eu chamei lá no início, né, de sair do outro lado da margem, que é você entrar nesse buraco e se restabelecer de uma nova maneira, aprender a olhar para a vida com um novo olhar, aprender a se permitir, né, ter permissão de sair de um relacionamento ruim, de E ser sofrer vulnerável, também. de sofrer, né? Eu quero que você conte para nós esse ponto, clímax aí da sua vulnerabilidade, porque tem que ter muita coragem para você se mostrar frágil, vulnerável e para você ser imperfeito, né? Para você decepcionar as pessoas, para você falar assim, nossa, eu tenho necessidade de estar bem na fita, mas agora eu não tô. E aí, como é que eu lido com isso? Agora eu não tô mesmo, porque a gente não Sim. tá 100% bem na fita o tempo inteiro, Sim. né? Sim. Isso é uma ilusão, é uma fantasia, porque a vida real não é essa. É, a primeira coisa que eu comecei a mostrar a minha vulnerabilidade foi os próprios textos, né? Porque era eu ali. Eu não estava escrevendo sobre alguém. Eu não tava... As pessoas falavam assim, parece que você está falando comigo. E eu não estava. Eu estava falando comigo. E aquilo ali era uma exposição do que estava dentro, né? E gostei do que você falou também sobre o Instagram, porque a gente tem o costume de comparar a nossa vida real com a vida instagramável da outra pessoa. Sendo que se a pessoa olhar para o teu Instagram, você que está vendo aqui, ela vai achar que você também não tem problemas, entendeu? Ela vai achar que você é uma pessoa, né? E eu acho que isso que você está falando sobre o sofrimento, sobre a dor, sobre a minha dor, porque é muito normal uma mulher se expor quando ela está sofrendo de amor. É muito normal. As pessoas vendem cursos aos milhões sobre mulheres abandonadas, sobre mulheres
não retribuídas, né? Sobre mulheres que entraram em relacionamentos e acabaram. E eu, quando eu vivi isso, no meu segundo namoro, no meu primeiro namoro depois do casamento, cara, não tinha para onde recorrer, porque quando eu recorria para um tema que era o que eu queria ouvir sobre fim de relacionamento, a pessoa só falava com mulheres, entendeu? E aí eu não me identificava, porque, nossa, cara, porque ele não pode ser o centro. Ah, tá, ele que ela tá falando é ela, pra mim, entendeu? Sim, Ela tava falando o tempo todo da outra pessoa no sexo masculino, mas no meu caso era uma menina, era uma mulher. sim. E, e eu lembro que... Porque o machismo, Dani, ele é muito ruim pra mulher. Ele é muito ruim pra mulher. Para os dois, Mas eu ele é acho. muito ruim pro homem também, cara. Para os dois. Ele é muito ruim pro homem, cara. Ó, uma sociedade machista, ela oprime o homem. Uhum. Ela oprime o homem. O homem, por exemplo, ele é iniciado sexualmente, normalmente, através da pornografia. E aí, quando ele aprende o sexo através da pornografia, ele quer repetir esse modelo, esse padrão que ele aprendeu. E aí, cara, ele nem é o ator pornô, porque aquilo é um sexo completamente roteirizado, da pausa, vai, né? E nem ela é a atriz pornô. E o cara, por conta dessa indústria machista, né? Não só da pornografia, mas de toda a questão sexual, é uma parada muito... Ele acaba vivendo frustrações muito, muito fortes, né? E aí, o que acontece? Né? Eu costumo dizer que a chance de um cara comum fazer um sexo igual o cara do filme é a mesma chance que eu tenho de ser sequestrado e virar o Homem de Ferro. É a mesma chance. Tipo, é uma fantasia igual a outra, entendeu? E aí as mulheres também têm um outro tipo de pornô, que é a comédia romântica. Ela começa a basear a vida, não, eu vou ter um Richard Gere, eu vou ter um amor baseado no sofrimento, porque filme normalmente é assim, né? O primeiro e o segundo ato é sofrimento, e o terceiro ato é onde eles se encontram. Ou seja, a maior parte do filme, da novela, do livro, o casal está em conflito. O casal está lutando para estar junto. Então te dá uma sensação também de que o amor é algo onde você precisa sofrer a maior parte do tempo. Só que para o homem não tem referência, não tem... E eu comecei a me sentir mal, cara. Comecei a me sentir muito mal. E foi onde a terapia me colocou no lugar, me colocou no ponto de, cara, o luto é o amor que perdura. O luto que você tem pela morte de alguém, né? Por exemplo, alguém morreu. Ninguém fala quando alguém morre, quando teu tio morreu. Ninguém vai chegar para falar para você quando você está triste e falar assim, ah, tem 8 bilhões de pessoas no mundo. Não fica... Não, cara, ninguém fala isso para você quando alguém morre. Você tem Agora, outros tios, né? Tipo, você você ainda tem outros tem filhos. tios. Não precisava Fica dele. tranquilo. É. Você está exagerando. Você está exagerando. Foi só um tio que morreu, sei lá. Foi só a avó que morreu. Uhum. Agora, quando é uma namorada e quando você é um homem, esse cara tá cheio de mulher, cara. É cheio de mulher aí, cara. Pô, como assim? É tudo igual. Ou tipo assim, tem 8 bilhões de pessoas no mundo. Aí eu pensava assim, cara, mas eu não quero 8 bilhões. Eu não quero 8 bilhões. Ó, inclusive, eu queria só um. Não queria nem fazer 4 bilhões, 5 milhões, 500 mil. Só queria uma. Pô. Só que a uma tá
distante, tá inacessível. E aí isso te causa uma dor, te causa um luto. E você vivencia aquele luto. E quando uma pessoa diminui a tua dor, Dani, você, além de estar sofrendo com a dor, você sofre por se sentir ingrato. Porque aí começa aquelas comparações. Pô, mas tem gente passando fome na África. Tem criança morrendo de câncer no hospital de câncer. Aí você fala assim, cara, eu respeito a dor dela. Mas eu também tenho a minha. E o autoconhecimento, ele te leva a você conseguir acolher essa dor. Porque a verdade, Dani, é que ninguém vai acolher a tua dor antes de você. Ninguém, cara. Ó, ninguém vai acolher a dor que você não acolheu. Então, e para o homem hétero, acolher a dor de perder o amor, um amor, é, tipo, bem difícil. É bem difícil você ver homens falando sobre isso. Você vê homens falando sobre essa parada. E você imagina, porque eu também tive um outro agravante. Eu casei com a minha primeira namorada, então minha primeira decepção amorosa foi depois dos 30. Então não tinha nem essa casca das namoradinhas, de ter sofrido por namoradinha lá na adolescência. Uhum. É tipo assim, você pegar catapora com 30 anos. É pior, entendeu? É mais sacrificante, né? E Pedro, o que que você mais ouvia quando você estava, né? Além dessa coisa que você falou, tem criança. É... Aqui, ó, a Dione tá falando, isso é verdade que o mundo precisa ouvir. É isso aí, Dione. O que que você mais ouvia quando você estava na dor, né? Tava na fragilidade, dos seus amigos, dos seus familiares, além dessa questão de tem gente, né? Criança com câncer e de Então, tem criança morrendo de fome na África. O que que você mais ouvia, assim? Como você se sentia, né? Mais do que como que você mais ouvia, como você se sentia quando a sua dor, as pessoas não compreendiam a sua dor? então, o que eu mais ouvia era não fica triste. Uhum. E me lembra até daquele filme Divertidamente, né? Onde a alegria sufoca a tristeza. Onde, tipo assim, cara, você não pode existir tristeza. Fica nesse círculo aqui, ó. Não toca em nada, saca? Porque existe uma ditadura da good vibes, né, cara? Você precisa. Sim. Então, quando a pessoa, até hoje, quando a pessoa fala pra mim assim, eu tô triste, tá? A pessoa fala assim, não fica triste não, a vontade que eu tenho é assim, jura? Era só isso? Que você não me disse antes, cara? Que era só, então, quer dizer que é só não ficar triste, sabe? Porque, e eu entendo, é lógico, que a pessoa fala com a melhor das intenções, ela não tá ali, tipo, Sim. ela realmente quer te tirar daquele estado, porque ela não entende que aquele estado é produtivo. Jesus, na Bíblia, fala que é melhor você estar numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa. Porque no luto há reflexão. No luto, você não... para pensar, Dani. Pessoas felizes são todas iguais, cara. Pessoas no estado de alegria são todas muito parecidas, cara. Quem vence, você vê o primeiro lugar do pódio da Olimpíada, você vai lá na Olimpíada e vê o primeiro lugar do pódio. Existe uma reação homogênea à vitória. Existe uma reação similar na vitória. Já a derrota, já a tristeza, ela é completamente heterogênea, cara. Você reage de uma forma à sua dor, eu reajo de outra forma à minha dor. E quando as pessoas queriam me ensinar o modelo delas de digerir a dor, eu me sentia ainda mais culpado de sentir a dor. Então não basta eu ter a dor, agora eu estou com a outra dor de sentir culpado por estar sentindo a primeira dor. Entende? Eu estou com a segunda dor agora, que é oriunda de eu estar sentindo a primeira dor, e isso vai se transformando
né, numa coisa muito sufocante, numa coisa muito terrível, né? Eu gosto do filme do Divertidamente porque no final ali elas percebem a importância que a tristeza tem, né? Como que a tristeza faz a Riley refletir, né? Olhar para a família de um jeito diferente, valorizar os amigos de uma maneira diferente por causa daquilo. Você só valoriza o dia bom depois de vivenciar o mal. Nós Depois de vivemos num mundo dual, né, Pedro? É o dia e a noite. A gente não tem como falar assim, olha, não, agora eu tô muito cansada, vamos fazer 2 noites seguidas, que eu preciso dormir mais um pouquinho, e pulo o dia para mais para frente. Ou então, não, o meu dia ainda tem muita coisa para fazer, vamos retardar a noite, né? Não tem. Na Gestalt terapia a gente fala uma coisa que é assim, toda moeda tem 2 lados, como eu falei aqui. E existe um caminho do meio que une as duas coisas, que não é nenhum nem o outro, mas ambas, né? Não é um ou o outro, é um e o outro. Isso muda tudo. Então, como eu falei, né? É alegria e também é tristeza. Em um momento do dia você tá alegre, você pode estar num velório, por exemplo, e de repente naquele velório acontece algo engraçado ou alguém lembra um caso da própria pessoa que você perdeu ali Sim. e todo mundo ri e tem um momento de super de descontração e fica leve aquele momento mesmo dentro do luto. E depois as pessoas voltam a se conectar com a tristeza, né? Então, assim, não, a vida não é linear. A vida é movimento, movimento constante, né? Impermanência, muita impermanência é a vida. E eu queria te fazer uma outra pergunta. O que você Tá. mais qual era a sua necessidade, né? Quando você estava lá na sua dor, que as pessoas vinham, não fica triste não. Não, vamos sair, velho. Não sei se você, mas é muito comum as pessoas querendo te tirar daquele momento, né? E falar, não, vamos pro bar, não, vamos fazer isso, vamos pegar. Tem outras mulheres no mundo e não sei o que que tem. E as pessoas. Parece que a sensação que eu tenho que como as pessoas têm dificuldade de sustentar a tristeza de quem elas gostam, né? Então, tipo, se você quer a todo custo tirar a pessoa daquela tristeza, porque ver aquela pessoa naquela tristeza incomoda, né? Tipo Também assim, te afeta, sim. também te Também afeta afeta. você. Não é confortável ver. E o que que você Então, mais tinha necessidade naquele momento, quando você chegava para desabafar com uma família ou com um amigo, qualquer coisa que fosse? Qual seria assim como você se sentiria acolhido? a verdade, Dani, é que a minha necessidade naquele momento de dor absoluta era anestesia, cara. Eu queria anestesiar. Hum. Eu Essa era queria a sua fugir. defesa. Hã? Essa era a sua defesa. Eu queria fugir, mano. Eu queria, Sim, assim, mas essa era a sua eu, defesa. sim, sim. Eu queria, por exemplo, já viu aquele filme Sim, Senhor, do Jim Carrey? Não sei se eu já vi. Qual é? Não lembro. É um filme que ele tá em depressão porque ele se separou, porque a mulher Acho dele que não, acho que eu largou não ele. vi. E ele, tipo, não sai com os amigos estão sempre chamando ele para sair e tal. Até que ele vai numa palestra de um cara que fala assim, cara, acabou o não. O não é coisa do passado. Agora, tudo você tem que falar sim. Para tudo. Se a pessoa chegar, me leva ali em BH, eu tô aqui no Rio. Sim. Aí tu pega o cara. E eu vivi essa fase do sim, senhor. Do tipo assim, cara, tudo. Pessoas me chamaram pra trilha. Cara, eu não gosto de trilha. Vou falar real, tipo, falar real. Eu vou pra academia porque, assim, Deus mandou. Porque eu sou quase obrigado, entendeu? Mas eu não gosto, né? E aí eu fui pra trilha. E aí eu viajei pra Minas, inclusive. Lembra? Eu te falei ontem que eu fui pra Nova Lima, fui pra Ouro Preto e tal. Assim, comecei a vivenciar tudo o que eu podia. As pessoas me ofereciam outras mulheres, né, cara, vamos sair, vamos pegar geral, pá. E eu não queria, eu só queria me desconectar da dor, né? Até que eu entendi que o que eu precisava era tratar a dor. Essa era a E sua aí, necessidade, olhar cara, para, né? porque aliviar a dor é, por exemplo, você tá com uma infecção. E você pode tomar remédio para dor e acabar com o sintoma. Uhum. E a infecção continua lá. Mas você Vai tá sem voltar. dor. Mas você tá morrendo. Mas tá sem dor.
mas a infecção tá... E até o momento que o remédio para dor já não vai mais funcionar. Porque aquela infecção já se tornou uma sepsemia, uma infecção generalizada. E aí você morre, né? Uhum. E eu percebi que nesse momento eu tava morfina, 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 morfina e infecção. Remédio para dor, remédio para dor, remédio para dor. Passava o efeito do remédio para dor, vinha a dor, porque a infecção tava lá. E aí eu tive problemas sérios, né? Envolvendo álcool, né, cara? Tipo assim, de beber demais, beber e dirigir, beber e apagar, né, Uhum. cara? Porque era a minha fuga, né? Era a Sim. minha maneira de não vivenciar, de anestesiar, de tal. Até que eu falei assim, cara, isso não vai adiantar. E aí voltei pro processo terapêutico, porque também é uma outra coisa que você foge. Claro. A terapia você foge, cara. Você Terapia não te quer ir leva lá. a dor, né? Te põe em contato com a dor e você não quer. Exato. Pô, cara, eu vi um meme esses dias era uma menina falando assim, tô pensando num jeito de eu contar pra minha psicóloga o que aconteceu e eu parecer certa. Tô arrumando um jeito aqui de parecer que eu tava certa aqui na hora de eu contar. E isso é muito sinistro, né, cara? Porque eu sempre vivenciei a terapia de uma maneira muito honesta comigo mesmo. Eu falo assim, cara, isso aqui não tem sentido se eu usar minha armadura aqui também. Uhum. Aqui dentro eu preciso tirar a armadura. Aqui dentro eu preciso me livrar disso. Se eu tiver com a minha armadura aqui, eu tô perdendo tempo, dinheiro, tô perdendo tudo, cara. Aí eu tô sendo, além de um cara doente, que eu tava doente porque a dor adoece, né? Eu sou um cara burro, e burro eu não sou. Burro eu não sou. Então, eu comecei de novo com o processo. Enganando, né, também. Tá fingindo que tá fazendo alguma coisa. É, mas é o conforto, né? Porque a hora do alívio da dor é legal. E você até pensa, Dani, que a dor nunca mais vai voltar, sabia? Sim, Você toma um remédio para você falar assim, cara, acho que dessa vez foi. resolveu. Resolveu. Até que dá a pontada, dá a pontada. Então, voltar para a terapia. Cara, gente, a terapia, eu não tenho nenhum medo de parecer exagerado. Mas o autoconhecimento que eu adquiri na terapia salvou minha vida. Eu não estaria vivo. Real. Porque eu já parei o carro na rodovia, não para fazer nada, mas para dormir, porque eu estava muito bêbado. Uhum. Eu estava tão embriagado que eu tive que parar o carro e eu fui abordado pela polícia, cara. Pela polícia militar do Rio de Janeiro. Nossa, Eu com o carro parado no meio da Avenida Brasil. No nossa. meio da Avenida Brasil. Parei, na pista do canto, mas nem era acostamento, era pista. Não tinha acostamento. Liguei o pisca-alerta e dormi, cara. Aí o policial já bateu no meu vidro porque, pô, no Rio de Janeiro, na Avenida Brasil, cara, o que esse cara tá fazendo aqui, parado? Aí eles se protegem, né? Já vieram com um fuzil apontado, meu carro era com isso, o filme todo escuro. Então você imagina, eu fui acordado desse jeito, cara. E aí eu falei assim, mano, eu tô morrendo. Eu tô morrendo. A real é essa. Eu estou. E aí, pô, Pedro, mas você não estava doente. Não, mas o que é estar morrendo? É estar no caminho de morrer. Eu estava no caminho de morrer. Sim. Estava no caminho. E aí eu resolvi voltar para terapia, andar os caminhos que eu andei. Tá. Essa fase, Dani, tem muita coisa no meu livro. Tem muita coisa falando sobre isso. A gente ia ter que ficar aqui às 5 horas falando dessa fase. O que motivou você a escrever seu livro, Pedro? Que motivou? Eu continuo entendendo que eu tenho uma missão. Eu continuo entendendo que a minha missão é transformar a minha dor em aprendizado, né? Uhum. Aprendizado que eu tive e que você pode não ter se você aprender com o meu erro.
é lógico que existem coisas que você vai aprender vivenciando, cara. Mas existem coisas que você, por exemplo, botar o dedo na tomada, você não precisa botar o dedo na tomada para aprender que toma choque. Você pode simplesmente aprender com alguém que já tomou choque. Então, a ideia do meu livro é que primeiro, não existe uma jornada repetida, né? A minha jornada é uma, a tua é outra, né, Dani? A gente conversou sobre a tua ontem e está conversando sobre a minha hoje. São jornadas diferentes, mas que seguem as mesmas etapas, né, cara? A primeira etapa é você olhar para dentro. Então, o motivo de escrever meu livro é fazer as pessoas olharem a minha história, olharem os meus textos, porque o meu livro é isso, é um monte de texto meu nesse período. Então tem a fase 1. A fase 1 é a desconstrução, é o cara aprendendo quem eu sou. E aí tem 10 textos que eu escrevi nessa fase. Fala pra gente o nome do seu livro, fala pra gente onde encontrar o seu livro. Então, o meu livro ele tá na Amazon, na Amazon o e-book, né? Então você pode ir lá no Kindle. Mas hoje eu também tô vendendo No o físico, manuscrito. você tem um exemplar do livro físico aí? Que é a capa do Não seu livro. tem um exemplar do físico. Não tem. Na verdade, eu não fiz o físico, né? Ah, Não fiz o físico ainda. Mas eu tô vendendo o manuscrito, que é manuscrito mesmo, cara. Tipo, é o e-mail que eu vou te mandar e tal. E tô vendendo o manuscrito justamente porque eu tenho muita vontade. Todo mundo que leu, Dani, se identifica muito, cara. Se identifica muito. Porque a jornada, embora cada um tenha uma, você se identifica com etapas da jornada. Tipo assim, isso aqui eu vivi. Isso aqui é igual. Isso aqui... E aí você vai percebendo a importância de olhar para dentro, entendeu? Então, O Caminho Até Mim é o nome do livro. E se acha na Amazon, né? O Caminho Até Mim. Mas você também pode falar comigo diretamente e adquirir. Tem mais pergunta não, Dani? hã? Das pessoas? Não Não, tem mais pergunta das pessoas, não? não, agora não. Se alguém quiser perguntar, gente, fica à vontade, viu? Quer liberar os comentários? Pra galera perguntar nos comentários? Antes de eu liberar os comentários, eu queria só te fazer mais uma pergunta. O que você aprendeu, que aí essa que eu chamo de sair do outro lado do rio, né? Atravessar o rio. O que você aprendeu quando você olhou para a sua dor? Quando você entrou na vulnerabilidade, assumiu essa vulnerabilidade? Qual foi a chave que virou para você? A chave mais importante que virou foi eu ter aprendido quem eu não sou. Quem você não é? Então, eu não sou o que esperam de mim. Eu não sou o que pensam de mim. Eu não sou o meu pior momento. Eu não sou meus instintos. Não sou. Eu não sou minha mente, porque a minha mente me trai. A minha mente ansiosa cria várias histórias mirabolantes, né? O ciúme, ele é muito disso, né, cara? O ciúme é muito da tua mente criando histórias e histórias que para você fazem muito sentido e daqui a pouco você já tá com raiva da pessoa porque você tem certeza que ela tá fazendo... E, cara, é a tua mente. Sabe? Não sei se... Igual quando você namora, você sonha que teu namorado te traiu e você acorda com raiva dele. Você Tá. acorda com raiva da pessoa. É a tua mente, cara. Você não é a tua mente. Você não é os teus instintos. Qual foi a última vez que você estava sentindo fome, Dani? E você, no meio do shopping, mordeu um hambúrguer de alguém? Nunca você fez isso, cara. Nunca. Porque você não é o teu instinto, né? Você consegue. Eu não sou o que esperam de mim. E isso é muito libertador, cara. É tipo assim, cara, eu até quero me relacionar bem com todo mundo. Quero, sim. Eu tenho essa vontade de ter relações boas. Mas isso não pode sacrificar a minha essência. Isso não pode virar a minha prioridade. Isso não pode ser o cerne da questão. Porque quando isso vira o cerne da questão, você não é mais você. Você é o fake. Você é o personagem. Tem um texto do meu livro chamado Meu Personagem. Uhum.
que é onde eu conto, cara. Ó, gente, eu não sou o Pedro Knupp do Instagram. O Pedro Knupp do Instagram é o que eu quero que vocês vejam. Uhum. É o que eu estou publicando. Ó, publicar significa tornar público, mas e o privado? Uhum. E o que está aqui? Só que hoje eu já consigo, né, tornar o Pedro Knupp, que é o personagem do Instagram, muito mais parecido com o real. Ainda é lógico que você, de vez em quando, desliza e fala assim, cara, por que eu postei essa foto com esse sorriso absurdo se hoje eu não estou bem? Se hoje eu não tô legal? Uhum. Então, isso é uma coisa que eu aprendi, quem eu não sou. E o que você ganhou? O que eu ganhei? Nossa, legal essa pergunta. Eu me ganhei. Eu ganhei... Eu ganhei me conhecer. Eu ganhei ser meu amigo. Uhum. Eu ganhei intimidade. Eu ganhei uma conexão com Deus que eu nunca tive na igreja. Ah, eu ganhei uma experiência pessoal com Deus. Continuo cristão, continuo lendo a Bíblia, continuo com os mesmos princípios, né, da fé cristã, mas eu ganhei intimidade porque o meu relacionamento com Deus passou a não servir mais o público. O meu relacionamento com Deus, e Jesus fala muito sobre isso quando ele fala dos fariseus. Ele fala, cara, não faça igual os fariseus que oram em praça pública, né? Querem ser reconhecidos. Eu era esse fariseu. Uhum. Eu era esse cara, mano. Eu era esse fariseu e Jesus fala, quando você orar, entra no teu quarto em secreto para E eu entendo que esse quarto que Jesus fala não é um espaço físico. Ele está falando para você entrar dentro, porque Deus está dentro. Aí é minha fé. Sim. E eu ganhei um relacionamento com o meu Criador, cara. Você tem noção do que é isso? Hoje eu entendo toda a religiosidade. Eu sou um cara bem avesso à religiosidade, para dizer a verdade. Mas eu consigo enxergar Deus na minha tristeza. Eu consigo enxergar Deus na minha solitude, no meu momento escuro, né, cara? E aí é uma vitória muito grande. Eu ganhei muita coisa. Isso, quer dizer, só isso já basta por muita coisa. E o que você perdeu? Que eu perdi? Perdi a máscara. Eu perdi a minha máscara, cara. De vez em quando eu acho ela, tenho vontade de botá-la, mas aí, graças a Deus, eu perco de novo, entendeu? Eu perdi minha máscara, Dani. E às vezes a máscara faz falta, né, cara? Porque é mais fácil se esconder atrás dela, né, cara? É mais fácil. Eu aprendi e eu perdi também a chance de viver sem dor, porque eu entendi que uma vida sem dor não existe. Perdeu a ilusão. Eu perdi a ilusão, sabe? Eu perdi a utopia. Eu entendi que você tem que escolher a dor que faz sentido, a dor que vai te levar a um outro lugar. Não é fazendo propaganda do livro, mas tem um texto também que eu falo sobre o dia que eu tive uma crise de apêndice. E que era uma dor muito forte na minha barriga, muito forte, muito forte, muito forte. E você reclama da dor, né, cara? Você chora, eu era criança, eu chorava com a dor. Mas quando eu cheguei no hospital, minha apêndice estava estourando já. Estava supurando, eu ia morrer. E o que salvou a minha vida foi a dor. Porque a dor mostrou algo que estava lá apodrecendo, que ia me matar se eu não tivesse sentido dor. Então hoje eu escolho a dor que faz sentido. Por exemplo, você que está vendo a gente agora, está vivendo um relacionamento tóxico,
tá vivendo um relacionamento que te traz dor, tristeza, mas você não quer terminar porque vai doer. Escolhe a dor que faz sentido, porque a dor do término vai te levar para um outro lugar de cura. Enquanto a dor da manutenção da toxicidade vai te levar para o cemitério, né, cara? Às vezes até literalmente. Às vezes até literalmente. Engraçado ouvir você falar isso, porque não só nesses casos, mas muitas vezes a gente não. Eu ouço muitas pessoas falando assim: ah, não quero olhar para dentro porque dói. Ou então eu não quero terminar porque dói, vou ficar sozinha e dói. Só que a pessoa não percebe que ela já está na dor. Já está na dor. Quando você está no Sim. momento tóxico, como você está trazendo, gente, é dor. É muita dor ali que não te leva, como você falou, a lugar nenhum, porque aquilo só te deprime, aquilo só tira a sua vida, aquilo só tira seu Só brilho. paz, cara. Então, né? Só paz. Ela só te leva para o fundo do poço, você deixa de acreditar em você. Você acha que é só aquela outra pessoa ali vai te aguentar, a sua chance única de estar com alguém é aquela pessoa que não te faz bem, né? Ou outras dores, não precisa ser um relacionamento tóxico. Muitas vezes as pessoas não se dão conta que elas já estão na dor e que a dor é inevitável. A dor é inevitável. Não controla a dor, né? Vou O que te falar acontece, uma coisa a aí. gente, eu penso, não sei se você vai fazer sentido para você, mas o que eu penso é assim, a gente não controla a dor porque a gente não controla a vida. A vida é impermanente e o segredo de viver para mim não é você querer controlar o que acontece, mas você aprender a lidar de forma madura com aquilo que te acontece. É você aprender a fazer boas escolhas com aquilo que te acontece. Como você atravessa os momentos de dificuldade e como você também vive os momentos de alegria, né? Como você deixa brilhar a sua luz e quando você lida com a sua sombra. Porque muitas vezes a gente não sabe lidar com a nossa própria luz e tem medo Também. dessa luz, né? Muito Sim. medo de brilhar. Porque Sim. brilhar exige muita responsabilidade. E às vezes a gente não está preparado para essa responsabilidade, não quer lidar com isso. Mas, então, na verdade, aprender a lidar com aquilo que nos acontece é, para mim, Ah, o segredo você da falou uma frase, sabedoria. você falou uma frase aí que é olhar para dentro dói. Olhar para dentro dói e não olhar mata. E dói muito. E é uma dor, é uma morte muito mais doída. Não é só mata, é uma morte muito mais dolorida. Eu falo assim, na minha história, o que eu aprendi com o caminho do autoconhecimento é que a minha história tem muita conexão com a frustração, né? Que ser frustrada constantemente me doía muito mais do que Sim. olhar para aquilo que me causava frustração, para me responsabilizar por onde é que eu contribuía com aquela frustração, né? Porque a gente contribui com as coisas que acontecem na vida. Algumas coisas Sim. acontecem e é inevitável, né? A morte, por exemplo, a gente não tem controle. Muitas coisas, aliás, a gente não tem controle sobre nada. É isso aí. Controle é uma Tem uma sensação, cara. ilusão de que a gente tem algum controle, mas a gente planeja, e planejar é diferente de controle. Eu posso planejar, mas eu não tenho controle se eu vou conseguir cumprir o planejamento do meu dia e nem da minha vida e nem de nada, né? Então, a gente poder lidar com essa realidade, né? Que a vida é impermanente. O Cláudio, que é meu mestre, ele dizia uma coisa assim, lembrando do luto também, que eu ouvi hoje no seu podcast, né? O Cláudio dizia uma coisa assim, que para mim faz muito sentido, né? A gente vive como se a gente não fosse morrer. A gente sabe na cabeça que a gente vai morrer, mas a gente não sente que a gente vai morrer. Porque se Sim. nós Não sentíssemos percebe. que nós vamos morrer, se nós sentíssemos que um dia nós vamos morrer, a gente seria melhores pessoas. A gente viveria de uma maneira muito melhor. Hoje, aqui e agora, a gente não deixaria para depois o eu te amo que eu quero dizer, sabe, a comemoração, o abraço que você quer dar. Então, assim, para mim, quando a gente aprende a viver, a gente aprende a lidar com a morte, porque um polo está dentro do outro polo, né? E quando a gente aprende a viver, a gente aprende também. Quando a gente aprende a lidar com a morte, a gente também aprende a viver.
E aí, quando você aprende a lidar com a dor, como a gente está falando aqui, porque tudo é polaridade, quando você aprende a lidar com a dor, você também aprende a lidar com a alegria, com a liberdade, né? Com o prazer. E, Pedro, tem pergunta Exatamente. aqui. Antes de eu fazer as perguntas do pessoal de casa, eu queria te fazer uma última pergunta. O que você Show. deixaria de mensagem para os homens? Os homens. Por que eu pergunto os homens? Porque na nossa sociedade, homem não pode sentir. Ou se sente, não expressa. Né? Tipo assim, guarda para você. Porque afinal de contas, homem não chora, né? Homem é garanhão, homem não sofre por mulher, e se sofre não comenta, Sim. não pode se mostrar vulnerável, porque quem se mostra vulnerável não é homem, né? Tipo, tem uma cultura de que se o homem se mostra vulnerável, é duvidosa a sexualidade dele, é questionável como Sim. macho, né? Mulherzinha. Mulherzinha. Então, assim, o que você diria para os homens? Porque é mentira que o homem não sente, homem sente, homem sofre, só que não expressa, né? Quando você falou assim, as mulheres sofrem diferente dos homens, porque a mulher, quando está sofrendo, ela logo busca uma amiga para dividir. Ela logo liga para alguém e fala: Nossa, não tô legal, preciso conversar. Ou uma amiga, ou alguém da família, alguém de confiança da mulher. Agora, o homem, eu Então, vejo muitos homens em roda de bar falando sobre tudo: futebol, mulher, filme, sei lá o quê, finança. Mas eu vejo raramente, e eu só vejo isso quando os homens estão no caminho do autoconhecimento, pelo menos no meio que eu vivo, né? Os homens não compartilham o sentimento. Eu sinto isso, né? Eu passo por isso, eu senti isso. Não compartilha suas real. dificuldades. Os homens muitas vezes não compartilham. Tem um jargão que fala assim: homem não pede nem informação, né? Para não... O Sim. que que você tem Então, para os homens? eu li um livro que também foi fantástico para mim, chamado O Cavaleiro Preso na Armadura. Uhum, É um livro que é exatamente a história de um homem que ele tá tão imbuído na missão dele de cavaleiro, de salvar donzelas, que ele acaba, né, ele é reconhecido pela armadura. O livro fala que a armadura era tão brilhante que quando ele cavalgava no pôr do sol, pareciam dois sóis, porque tinha um reflexo da armadura. Então, né, ele era um cara super reconhecido por ser um ótimo cavaleiro. E ele passou a se identificar tanto como um cavaleiro que ele passou a não tirar mais a armadura. Ele não tirava a armadura para comer, ele não tirava a armadura para brincar com o filho, ele não tirava a armadura para falar com a mulher, até que um dia ele vai tentar tirar o capacete para comer e o capacete não sai. E o capacete não sai. E aí ele tenta abrir o elmo, né, do capacete e aí o elmo não abre. E aí a mulher dele tem que espremer a comida para entrar na... E aí ele começa a ver que a armadura está matando ele. Ter ficado tanto tempo preso à armadura está matando ele. E essa é a história de todo homem. Essa é a história de todo homem. Nós, homens, somos imbuídos pela sociedade a sermos cavaleiros sempre de armadura. E o que eu indico para qualquer cara é se olha no espelho sem armadura, né? Começa a olhar para dentro, começa a olhar para quem você é. Procura terapia, cara. Se você não se sente tão bem, procura um homem terapeuta, procura um psicólogo, sabe? Faz da tua terapia um papo de bar com um psicólogo, com um cara que vai ter as ferramentas para te ajudar, né? Então, e outra, se você namora um homem, cara, não cobre dele essa masculinidade tóxica também. Não cobre dele ser o alfa. Quando ele expor a sensibilidade e a vulnerabilidade dele, acolha com carinho. Porque muitos homens tentam fazer isso uma vez, duas vezes, percebem que a mulher, de alguma forma,
se distanciou ou repeliu, né, cara? Incentive. Se você perceber qualquer movimento de olhar para dentro do teu namorado, do teu marido, cara, vamos falar mais sobre isso. Troca ideia, conversa. Porque nós somos treinados a não fazer isso. Não é má vontade. Às vezes pode até ser. Mas, na verdade, é falta de costume, de treino. Não saber como fazer, né? Não saber como. Não saber a reação. Porque você... Imagina, cara, se eu falar isso, ela vai me achar fraco. Ela vai... E aí você tem... Imagina, ainda mais se for namorado. Porque aí começa a ter insegurança de aparecer um cara mais alfa do que ele, entendeu? Um cara mais... Então, tipo, tenso. A masculinidade é muito tóxica. O machismo é muito tóxico. Eu vou abrir para pergunta agora, mas eu gostaria de fechar com uma frase assim, que é o nosso título da live, né? Eu preciso muita coragem para se mostrar frágil, vulnerável. Não é fácil. Para ninguém. Dione, escolher a dor que faz sentido. Essa frase era tudo o que eu precisava ouvir. Gratidão, Pedro. Valeu, Dione. Tamo junto. Ermelim, a dor psicológica é pior que a dor física? Uma pergunta, Pedro. Então, assim, eu acho que dor é dor, né? Só que essa pergunta é boa pelo seguinte, quando você... Eu até falei com você isso ontem. Quando você quebra o braço, você vai no ortopedista. Você vai no médico. Você quebrou o braço. Então, a dor física, ela já te leva ao médico imediatamente, ao tratamento imediatamente. Você acordou com uma dor de cabeça horrível, você já vai procurar um tratamento para aquela dor rápido. A dor emocional, a dor psicológica, o cara vai para a astróloga, a mulher vai para a astróloga, a mulher vai para o centro, né? Ela vai para a igreja, ela vai receber oração, mas ela não procura terapia. Então, eu acho a dor psicológica pior porque ela é menos incentivada o tratamento. Eu queria complementar isso que você disse, que é assim, eu falo isso muito, que a dor física, ela é muitas vezes clara, né? Se eu tô com dor de cabeça, eu sei que eu não tô com uma dor na coluna. Se eu tô com dor no joelho, eu não sei que eu tô com uma dor, eu sei que não é uma dor na barriga. Mas a dor emocional, ela não é clara, porque a dor profunda, a gente foge como um mecanismo de defesa. E ela aparece como sintoma. Então, às vezes, ela aparece como sintoma de necessidade de controle, né? De insegurança, de ciúme, de inveja. Ela aparece como um sintoma e não é tão claro. E não é uma única dor, a dor emocional. Várias coisas acontecem em conjunto, né? Então, às vezes, a pessoa tem um ciúme porque ela é insegura por dentro, ela não confia nela, então ela acha que vem alguém melhor, porque ela está o tempo todo se comparando com alguma mulher ou com algum outro homem, então tem essa comparação, e aí não sabe qual que é, no fundo é uma baita de uma insegurança, uma profunda falta de confiança em si mesmo, mas ela não sabe que ela tá... ela não tem clareza de que eu sou assim, eu tenho uma falta de confiança em mim mesma. Não. O que aparece é o ciúme, o que aparece é a comparação, o que aparece é, né, tipo assim, aquela mulher mais bonita do que eu, ou então aquele homem mais alfa do que eu. Então, aparecem os sintomas, porque as dores se misturam, não é clara. Então, muitas vezes é necessário ajuda, né, de um terapeuta para que você possa ter clareza de compreender a sua dor e de ver qual é a necessidade, porque toda dor vem trazendo uma necessidade, né? Se você tem uma dor de cabeça, é necessário você ir no neurologista para ver o que está acontecendo com o seu corpo, para que você possa tratar. Você não vai no horóscopo, né? Não é? Tô com dor de dente, eu vou ver o meu horóscopo. Não dá. Não dá. Você tá com dor de dente, você vai no dentista. Dentista. Não adianta ser no ortopedista, você vai no dentista, né? Então, a dor emocional é muito isso. Ela tem uma necessidade negligenciada, escondida,
que precisa muitas vezes de ajuda para você saber qual é a necessidade que está ali por trás, porque se você atende à necessidade negligenciada, a sua dor, o que eu chamo de transmutar, né? A gente transmutar a dor numa experiência de aprendizado. E quando a gente faz isso, que é o Pedro trouxe aqui, né? Quando eu falo que eu ganhei, perguntei para ele o que ele ganhou. Eu me ganhei, eu me tornei meu amigo. Então, quando você atravessa, faz a travessia da dor, você acolhe uma necessidade e sai na outra margem do rio. Agora, quantas margens do rio a gente vai, quantos rios a gente vai atravessar pela nossa história de vida? Aí são outros 500. Não sei se a gente respondeu bem aí a sua dor, Emelin, né? Emelin Cristina? Emelin Cristina. Se você ficar alguma dúvida, você pode perguntar de novo. Ju, a Ju está comentando, sensacional, Dani Pedro, obrigada pelos ensinamentos, nós agradecemos a presença. Vou abrir aqui para os comentários e para perguntas. Se alguém tiver mais alguma pergunta, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta para o Pedro ou comentar algo que vocês sentiram aí enquanto a gente estava aqui nesse bate-papo, fiquem à vontade. Nós estamos nos... Então, quem quiser, Dani, também ter acesso ao livro hoje até meia-noite, né? São 10 para as 10. A Dani vai ficar chateada comigo porque ela comprou meu livro por R$ 24, que é o valor que eu vendo o meu manuscrito. Mas quem me chamar no inbox, no direct, hoje, até meia-noite, vou vender a R$ 16 o manuscrito. Então, você vai ter acesso à minha história toda, né? Vai entender um pouco desse processo de autoconhecimento. Só me chamar no direct, eu vou responder todo mundo hoje. E até meia-noite, R$ 16 o manuscrito. O caminho até mim. Chama no direct e aproveita o desconto. Aproveita porque são muitas reflexões aí que o Pedro está trazendo para gente. E também assistam Palavra Frívola, porque é muito legal, gente. Eu recomendo super. É legal, né? Irem. É legal. A gente vai começar outro projeto que você gravou ontem comigo, que é um projeto voltado para o autoconhecimento. É um outro podcast. Mas isso aí a gente, daqui a pouco, outro momento a gente fala, em outra live. Tá bom, então. O pessoal se intimidou nos comentários, estava Acho mandando que mais. sim, acho que agora as pessoas não perguntaram ali enquanto estava no Escondidinho. Estão com medo de ser vulneráveis, olha isso. Eles não querem expor a vulnerabilidade da pergunta. Né? Quando estava escondidinho, estavam perguntando. Porque às vezes as pessoas acham que ficar nu, tirar roupa física é difícil, e às vezes é mesmo, né? Mas ficar nu de alma precisa de uma baita coragem, né? Se mostrar vulnerável, que é despir a alma, precisa aí de uma estrada de coragem para se mostrar frágil. É isso aí, Dani. Eu acho que é isso então, Pedro. Gratidão a todo mundo que está aqui, que acompanhou a live conosco, que perguntou, que comentou. Algumas pessoas aqui, deixa eu ver se tem mais algum comentário. Eu já fiz os comentários aqui que tinham, Pedro, as perguntas também. Te agradeço muito por esse bate-papo super bacana. Imagina, foi um prazer. Tempo. E depois a gente combina outras. Vamos falar de um monte de filme aí que eu quero, cara. Se não Pois me é. chamar pra falar de filme, cara. Eu gosto de falar de filme. Nós vamos combinar. Nós vamos combinar. Beleza, Dani. Falando aí, tá bom? Gente, boa noite Tá para bom. vocês. Pedro, gratidão pela presença. Nós vamos Você combinar. vai deixar gravado, Dani? Você vai deixar Sim, no... vou deixar gravado aqui na minha página, tá? E eu vou ver se eu consigo te marcar como colaborador. Se eu não conseguir marcar como colaborador, eu te marco na minha live. Porque tem vezes que eu não consigo marcar a live, né? Quem faz live comigo como colaborador. Quando eu consigo, é sensacional. Eu vou tentar aqui, se eu conseguir, te marco e já fica já lá na sua página também. Mas se não, vai ficar salvo aqui. E provavelmente depois também vou colocar lá no canal do YouTube, canal Sementes do Florescer, lá no YouTube também. Vai ter lá o nosso bate-papo.
tá bom? Valeu, Dani. Um Boa beijo. noite, gente. Até Gratidão a próxima. Até. Valeu, gente. Beijo. Beijo, tchau, tchau.